Mateus 14. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. A partir do versículo 22, está o relato da minha mensagem. Mas eu vou ler apenas o versículo 30. Que diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Escute isso. Qual o contexto dessa palavra? Jesus está com os discípulos, dá uma ordem para eles atravessarem o mar. Eles entram num barco, Jesus não vai com eles. Os discípulos então começam a navegar no mar da Galileia. Quando, por volta das 3 horas da manhã, uma tempestade muito grande, uma ventania começou a bater no barco, começou a se levantar, e aquele barco em alto mar estava em risco de afundar, de virar. E os discípulos estavam naquele barco, quando de repente eles olham e eles veem, irmãos, alguém andando sobre as águas. Agora imagina comigo este momento. Imagina comigo essa cena. Um barco agitado pelo vento, pelas ondas, e de repente alguém andando sobre as águas. E os discípulos veem aquela cena poderosa. Eles pensam inicialmente que é um fantasma. Eles começam a gritar, desesperados. E de repente Jesus fala com eles: não tenham medo, sou eu. Sou eu. Quando Jesus fala, ele estava ainda distante dos discípulos. Pedro, do barco, disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor andando sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro saiu do barco, irmãos. Agora imagina a cena. Ele pisou nas águas e começou a andar também sobre as águas. Mas de repente Pedro começou a olhar para os lados, para as ondas, para o vento, para a tempestade, e ele começou a afundar. Pedro estava afundando, estava se afogando. Ele então grita e disse: Senhor, socorre-me. Jesus rapidamente estendeu a mão, agarrou a mão de Pedro e levantou Pedro das águas. Diga aleluia. Eu quero nessa noite falar aos irmãos sobre peça socorro. Olhe para o irmão do seu lado. Diga assim: ei, irmão, aprenda a pedir socorro. Peça socorro, irmão. Quando Pedro estava afundando, o que Pedro fez? Pediu socorro. Pedro pediu socorro. E por que é que você não está pedindo socorro? E por que é que você está afundando e não está pedindo socorro na tua vida também? Como assim, pastor? Tem muita gente afundando na vida. Tem muita gente afundando no casamento. Tem muita gente afundando na vida financeira. Tem muita gente afundando na vida sentimental, na vida emocional. Tem muita gente afundando na vida profissional e não está dizendo para ninguém, está na calada. Está se afogando, mas não quer pedir socorro. Não quer clamar por socorro, não quer clamar por ajuda.
E mais ainda, eu quero que você perceba o seguinte: Pedro, inicialmente, ele anda sobre a água. E isso, irmãos, é um milagre. E isso é algo maravilhoso, extraordinário, um homem andar sobre as águas. Pedro andou. Ou seja, Pedro chegou num nível de conquista, de vitória e de experiência que poucas pessoas chegaram. Ele andou sobre as águas. Qual outro homem, além de Pedro e Jesus, que fizeram isso? Ele andou sobre as águas. Então, perceba o seguinte: andar sobre as águas representa alguém que está avançando na vida e vencendo e realizando coisas e alcançando muitas bênçãos. Os demais discípulos ficaram no barco olhando Pedro fazer aquilo. Sabe, quando a sua vida, quando as nossas vidas, as pessoas começam a olhar e dizer assim: eita rapaz, como você está bem, como o teu casamento está bem, como tua vida está boa, rapaz, como tu está maravilhoso na tua vida. Sabe, quando as pessoas olham para você e vê você avançando, elas se admiram, elas elogiam. E tem muita gente que por um tempo na vida é como Pedro, andou sobre as águas em diversas áreas da vida. Andou sobre as águas na vida profissional, dando certo, o cara prosperando, vivendo uma vida abençoada. Deu certo em muitas áreas da vida, ficou sempre sendo destaque, elogiado, obrigado. E aí, de repente, uma tempestade chegou. O problema é que a gente pensa que quando está bem na vida, isso vai ser para sempre, que não vai ter luta nenhuma, que não vai ter tempestade nenhuma. Pessoas que muitas das vezes vivem um nível maior na vida, em algumas áreas, é possível que essas pessoas se deslumbrem com tudo isso e esqueça que elas podem passar por um revés na vida, um momento que a coisa desanda, um momento que a coisa sai do controle. Irmãos, quando a gente se acostuma a viver sempre naquela vida assim, naquele padrão, e pensa que isso é para sempre, é perigoso. A vida de toda pessoa, irmãos, tem altos e baixos. Qualquer ser humano tem altos e baixos na vida. Se a gente ficar impressionado só nos altos, eita, estou andando sobre as águas, olha aí como é que eu estou. Estou topado, estou abençoado, E se a pessoa pensar que vai ser para sempre isso, quando as baixas vierem, talvez a pessoa não vai ter estrutura, não vai ter equilíbrio para aquilo. Qual o casamento que não passa por baixas? Qual a pessoa que não enfrenta momentos difíceis na vida financeira? Dia desse eu estava ouvindo um apresentador aí, que a gente nunca imaginou que poderia o cara passar problema financeiro, e ele estava falando que estava passando problema financeiro. Um homem desse que vive há tanto tempo, né, envolvido na mídia, a gente pensa que nunca vai ter problema financeiro, e o cara tem. Imagina você e eu, né? E aí, irmãos, a questão é a seguinte: muita gente que viveu andando sobre a água em alguma área da vida e quer manter a aparência para as pessoas de fora, quer manter a aparência para os outros. E aí, irmãos, começa a esconder
que já está afundando na vida há muito tempo. Tem gente que está afundando, morrendo afogado, mas quer manter a aparência, né? Eu estou por cima da carne seca. Eu não posso mostrar para ninguém que eu estou arrebentado. Eu não posso mostrar para ninguém que a minha vida está uma bagunça. Eu não posso demonstrar fraqueza para ninguém, porque as pessoas me conheceram em cima. Agora eu não posso mostrar que eu estou embaixo. E aí, muitas pessoas escondem. Tem muita gente, irmãos, que está apodrecendo por dentro. Apodrecendo dentro da alma. Mas quando está diante das pessoas, quando sai na frente das pessoas, quando vê alguém, quando sai de perto de alguém, a pessoa começa a apresentar uma coisa que ele não está mais ali. Não, mas eu não posso revelar que eu estou com a minha alma abalada, ferida. Sabe, a gente não pedir ajuda, não pedir socorro, é um grande perigo. Porque uma hora a coisa vai explodir. Uma hora a coisa vai desandar de um jeito que não dá mais para esconder para ninguém. E quando a coisa explodir, aí já não tem mais jeito. Quando a coisa desandar por inteiro, aí não tem mais jeito. Aí você vai perguntar assim: meu amigo, isso aconteceu agora? Pensa, não, já faz tanto tempo que eu não disse para ninguém. Olha, a pessoa está carregando uma carniça há tanto tempo, tentando abafar o mau cheiro dela, escondendo, mas numa hora, irmão, não dá mais. Uma hora a caatinga vaza. E aí o podre aparece. E depois que já está podre, como é que a gente resolve? Você já pensou numa ferida que a pessoa tem, uma perebazona, uma curuba? Aí você fica escondendo aquela curubazona. Não, ninguém vai saber que eu tenho esse negócio, não. Eu não vou tratar, não vou no médico, não vou buscar ninguém, não vou dizer para ninguém. Aí a bichona começa a infeccionar, começa a ficar cheia de coisa ruim. Daqui a pouco está com mau cheiro. E não dá mais para esconder. Assim, é uma pessoa que não quer pedir socorro, que não quer pedir ajuda, já não está mais andando sobre a água, já não está mais sendo aquela vida assim, sobrenatural de antes. Não, agora está afundando. Mas eu não posso dizer para ninguém. Eu não posso contar para ninguém que a minha vida está desse jeito. Eu não posso contar para ninguém. Eu não posso dizer, eu vou esconder. Ninguém pode saber que a minha vida está assim. O que vão pensar de mim? Muitas pessoas, escute isso, irmãos. Muitas pessoas não pedem socorro. Sabe por quê? Por causa do orgulho, por causa do medo, da vergonha. O que vão pensar de mim agora? O que vão falar de mim? As pessoas sempre me elogiavam porque minha vida estava boa demais, que eu estava andando sobre as águas, eu estava vivendo aquela vida, todo mundo admirava, e agora eu estou afundando, agora eu estou morrendo afogado. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? As pessoas estão, irmãos, muitas das vezes com o orgulho, por isso elas não pedem socorro. Elas estão com medo, talvez, de alguma situação, então elas não pedem socorro. Elas estão com vergonha de serem julgadas, de serem mal interpretadas, se elas falarem daquela situação que não está mais como era antes. A questão, queridos, é como eu falei aqui, irmãos. A gente esquece de que a vida da gente tem altos e baixos. Quem é a pessoa? Tem um vídeo na internet, se um dia você puder encontrar ele, é muito interessante o vídeo. Interessante. A pessoa que está fazendo a experiência, o experimento, ele pega 2 bolas de ferro
E ele faz dois caminhos, um reto e um cheio de ondulações. Aí ele está com as duas bolas de ferro aqui, ó. Ele solta as duas no mesmo momento, igual. Uma vai descer reto e a outra vai descer com ondulações, altos e baixos. Sabe qual que chega primeiro? Chuta aí. Qual das duas vai chegar primeiro no ponto lá? A que vai reta? Quem acha que é a que vai reta? A maioria da gente, quando pensa assim, inicialmente vai achar, não, aqui vai reta. Não tem nada que vai, né, atrapalhar o caminho, já vai direto, vai chegar primeiro. Mas no experimento dele, sabe qual que chega assim primeiro? É a que desce com ondulações. Ela pega mais força, ela desce, ela sobe, ela desce mais forte, chega primeiro do que a outra. A outra vai sempre com uma velocidade igual, reta. Essa que desce nos altos e baixos, ela pega mais força e chega primeiro. A vida da gente, irmãos, tem altos e baixos. Se a sua vida fosse uma reta de todo momento, irmãos, não ia prestar não, é filme sem graça. A tua vida é maravilhosa porque você diz assim, rapaz, já passei pelo fogo, já enfrentei tempestade, já passei pela dor, já chorei, já me machuquei, já caí, mas estou de pé e cheguei no final. É isso que faz a tua vida, irmão, ser maravilhosa. Que você sabe, eu tenho no corpo, como Paulo falou, as marcas das lutas que eu passei, eu venci. Mas a pessoa que não entende isso, ele quer esconder a vida achando que ele vai estar sempre numa reta zona e nunca vai ter altos e baixos. Aí esconde. Mas quem sabe que a vida dele tem altos e baixos, ele reconhece, rapaz, eu estava de boa dia desse, estava lá andando sobre as águas, todo mundo me admirava, mas eu afundei e tive que pedir ajuda. E pedir ajuda não é porque eu fui orgulhoso não, é porque eu reconheci que eu precisava de ajuda. Eu pedi ajuda, não é porque eu sou uma pessoa fracassada não, é porque eu sou uma pessoa que reconhece que a vida tem altos e baixos. Eu estava lá em cima, andando sobre a água, mas estou agora afundando e vou pedir ajuda para alguém me levantar de novo. Amém? Pedir socorro não é sinal de fraqueza, mas de humildade e sabedoria. Você tem pedido socorro, irmão? Você tem pedido socorro, irmã? Sabe o que a Bíblia diz? No Salmo 34, versículo 17 e 18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Olha só, os justos clamam, e o Senhor os ouve. Quem é que clama? Quem reconhece que precisa de ajuda, de socorro. A Bíblia também diz no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando enfrentamos desafios, problemas emocionais, tentações ou qualquer forma de aflição, é vital lembrarmos que não precisamos enfrentar essas lutas sozinhos. Deus está do nosso lado, pronto para nos socorrer, e Ele também nos coloca em comunhão com outros irmãos em Cristo Jesus. Basta nós pedirmos ajuda. Peça ajuda, peça socorro. Está afundando, está se afogando em alguma situação da vida, peça socorro. Não é sinal de fraqueza, irmão, pedir socorro. A Bíblia também diz em 1 Pedro 5:7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Diga amém. Diga comigo, Deus se importa
Diga mais forte: Deus se importa comigo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmão, se Deus tem cuidado, se Deus se importa, por que não pedir socorro? Por que não clamar? Por que não gritar: ajuda-me? Por que não dizer: socorra-me? Socorre-me? Por que não dizer: ajuda-me? Pedro não deixou passar tempo. Pedro não deixou a coisa piorar. Pedro não deixou a coisa se complicar mais. Ele gritou logo: Senhor, ajuda-me. Senhor, socorre-me. Eu estou afundando. Eu estou afundando. Agora, eu quero lhe falar algo. Quais sinais indicam que estamos precisando pedir socorro? Existem alguns sinais, irmãos, que indicam quando uma pessoa precisa pedir socorro. E esse pedir socorro aqui, eu quero que você entenda ele tanto como pedir socorro a Deus, mas também pedir socorro a pessoas. Pedir socorro a irmãos maduros, a líderes espirituais, mas também, em alguns casos, pedir socorro para um profissional. Que tem coisa que precisamos pedir socorro é para uma pessoa profissional naquela área. Então, o pedir socorro tanto é para com Deus, eu tenho que pedir socorro nas áreas da minha vida que eu estou afundando, como eu também posso pedir socorro para pessoas, irmãos na fé, porque a Bíblia diz em Tiago 5:16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então eu posso, em alguns casos, abrir meu coração e pedir ajuda, socorro para um irmão na fé, e esse irmão me ajudar em oração, em palavra, e eu ser ali socorrido. Amém? Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu só falo para Deus. Eu só falo para Deus. Irmãos, tem coisa que você também tem que falar com alguém. Tem coisa que você só é liberto e curado se você pedir socorro para alguém. Mas como assim, pastor? Por quê? Porque Deus fez assim algumas coisas para você ser curado. Tem coisa que você ora, fala para Deus, e não é curado e liberto daquilo. Mas, pastor, como que eu falo tanto para Deus isso e nada está mudando? Porque tem coisa, irmão, que você precisa conversar com outra pessoa madura, sábia, e que possa te orientar sobre isso. Tem conversas que você tem com pessoas e você é curado. Dia desse um irmão falou assim: pastor, eu preciso falar com você. Eu preguei na célula sobre vícios, falei de vários tipos de vícios. E o irmão disse: pastor, eu estou com um vício, eu preciso de libertação. Disse: pois vem falar comigo, irmão. O irmão ainda não veio, já faz um bocado de dia. Eu disse: vem conversar então, para a gente conversar sobre esse assunto. Ele disse: eu vou, pastor, eu vou lhe falar. Eu não contei para ninguém, já faz tempo, eu não consigo me libertar, e vou falar para você. Até hoje o irmão não falou ainda. Ele já orou sobre aquilo e não foi liberto. Eu não sei o que é, irmãos. Eu não sei o que é. Mas a pessoa já percebeu que só a oração dele não está resolvendo aquilo. Mas por quê, pastor? Porque tem coisa que Deus colocou alguém para libertar a vida da gente sobre aquilo. Peça socorro. Então, quais são os sinais que indicam que estamos precisando pedir socorro? Primeiro, sentimentos persistentes de tristeza, desespero
ou vazio. Sentimentos persistentes de tristeza, desespero ou vazio. Tristeza, irmão, todo mundo tem na vida em qualquer momento. Agora, aquela tristeza persistente, aí tem alguma coisa errada. Quem é que nunca ficou triste na vida alguma vez? Todo mundo já ficou. Agora, uma tristeza que não sai, aí tem coisa errada. Desespero ou vazio. Se você está se sentindo triste ou desanimado, na maioria dos dias, por longos períodos de tempo, e esses sentimentos estão interferindo em suas atividades diárias e relacionamentos, pode ser um sinal de que você precisa de suporte emocional e espiritual. Outro sinal: ansiedade e preocupações excessivas. Como eu disse, tudo que é fora do normal tem alguma coisa errada. A questão de ansiedade, todo mundo tem problema de ansiedade a algum nível. Mas a ansiedade que gera doença, aí está alguma coisa errada. A pessoa que vive sempre ansioso, tem coisa errada. O cara nunca está tranquilo, está sempre em ansiedade, então tem alguma coisa errada. Se você está constantemente preocupado, ansioso, experimentando ataques de pânico, sentindo-se tenso ou sobrecarregado pela ansiedade, pode ser um sinal indicativo de que é hora de buscar ajuda, de pedir socorro. Outro sinal que indica a necessidade de pedir socorro: isolamento social. Isolamento social. Se você se afasta de amigos, familiares e de atividades sociais que você costumava fazer, ou sente uma sensação constante de solidão, é importante você compartilhar esse sentimento e pedir ajuda em alguém. Tem pessoas, irmãos, que estão se isolando, não querem sair mais de casa, se fecham num quarto, não querem ver ninguém, não querem. Quando está no meio de gente, fica em pânico, fica agoniado, quer ficar sempre só. Tem coisa errada aí. E a pessoa não diz para ninguém. Outro sinal: mudanças significativas no sono ou apetite. Sono e apetite. Insônia, dificuldade em adormecer ou acordar frequentemente durante a noite. Mudança no apetite, comer demais ou não comer nada, podem ser sinais de estresse emocional e podem requerer atenção. Tem gente, irmãos, que está sofrendo disso. Insônia. Minha mulher diz assim: não sei como é que tu consegue, eu bato na cama, eu durmo. Eu não tenho dificuldade de dormir. Pensa no cara que dorme fácil. Amém? Pulei na cama, o sono já vem assim, parece que me tomando do jeito. Mas tem gente, irmão, que deita numa cama, meu amigo, é guerra. Vai para um lado, vai para o outro, levanta, bebe água, se ajoelha, reza, ora, né? Faz tanta coisa, e quando vai ver, já está amanhecendo o dia já. E acorda com os olhãozão assim, chega a estar parecendo insônia terrível. Outros que estão comendo demais. A pessoa está comendo e não mata a fome, é um negócio terrível. E outros que não comem nada, não dá fome. Tem coisa errada aí, irmão. No extremo de comer demais e do não comer, tem alguma coisa errada. O que mais?
Outro sinal de que a pessoa precisa pedir socorro: dificuldades em lidar com situações cotidianas. Se você está tendo dificuldades em cumprir suas obrigações diárias, como trabalho, estudo ou cuidados pessoais, pode ser um sinal de que você está sobrecarregado e precisa de socorro. Tem gente, irmãos, que nem tem vontade de se arrumar mais. Tem uns que não querem tomar mais banho. Tem gente que está tão assim, que até tomar banho para ele é ruim. É como se fosse furado assim, aquela água batendo nele. No trabalho não consegue produzir mais nada. O patrão já chamou a atenção que o camarada está negligente, está omisso, está relaxado, está fazendo de qualquer jeito. Então, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. O que mais? Pensamentos suicidas ou autodestrutivos. Pensamentos suicidas ou autodestrutivos. Se você está tendo pensamentos de se machucar, pensamentos sobre a morte, pensamentos de fazer uma besteira com a vida, irmãos, peça ajuda, peça socorro urgente. Tem gente com pensamentos, irmãos, de tirar a vida. E ninguém sabe. Esses dias eu vi um vídeo mostrando uma moça que tinha se suicidado e tinha nas redes sociais dela alguns vídeos dela. Aí mostrou ela 3 meses antes, ela rindo, ela brincando com os amigos, depois mostrou ela 2 meses antes, sempre ela alegre, brincalhona, 1 mês antes, e assim foi, 12 horas antes dela se suicidar, ela brincando e rindo, sempre fazendo filmagens, depois se suicidou. Ou seja, ela tinha pensamentos terríveis dentro dela, mas não pediu ajuda para ninguém, não falou para ninguém. As pessoas estão tendo, irmão, diversos tipos de coisa dentro delas, e se elas não falarem, como é que vai ser descoberto? Como é que a gente vai saber? Se a pessoa não fala, não diz nada, não busca ajuda, esconde, está afundando cada dia mais, e já vai chegar uma hora que não tem mais como respirar, e aí morre afogado na situação. Outro sinal de que é necessário pedir socorro, irmãos: mudanças de humor intensas. Mudanças de humor. Tem gente que você não sabe mais como lidar com a pessoa, porque a pessoa tem hora que está tão alegre, de repente muda. Aí depois está alegre de novo. Aí está zangado de novo. Que negócio é esse? A pessoa não muda igual o vento, assim, rapidinho, de humor. Tem alguma coisa errada. Como assim que a pessoa tem um momento assim de alegria, de repente está no momento de zanga, de raiva, de irritação? Mudança brusca de humor. Eu já disse, irmãos, que tristeza todo mundo passa. Estou falando de coisas que estão fora do normal, exageradas. Que mais? Outro sinal de que precisamos pedir socorro: dificuldade em lidar com traumas passados. Pessoas que têm dificuldade de passar por traumas, de lidar com traumas. E aí, se não pedir socorro, irmãos, um trauma, todo mundo também já tem algum nível de trauma na vida. Quem nunca teve um trauma não está nem nesse mundo. Trauma a gente tem de diversas formas.
na vida. E os maiores são em casa, com a família, né? O maior trauma da gente é com a família da gente. Todo mundo tem algum trauma. Mas quem não sabe lidar com trauma, quem não sabe superar o trauma, quem não sabe superar uma dor que passou, vai se fechando, vai mudando o emocional, vai se tornando uma pessoa fechada, travada, pesada na vida, nos sentimentos. Esses dias a irmã Edilane perdeu a avó dela. É um trauma, mas ela vai ter que saber lidar com isso. Ela vai ter que saber superar isso. Você que perdeu um parente, você vai ter que saber lidar com esse trauma. Que se você ficar preso a essa situação, isso vai tornar uma grande dor na tua vida terrível. As pessoas, irmãos, elas muitas das vezes não sabem lidar com o trauma que passou. E aí isso vai prejudicando a pessoa na vida dela, em muitas áreas. Todo trauma é ruim, sem exceção. Mas é mais ruim o depois do trauma. Como você vai lidar com ele? Aí que o negócio é danoso. Porque o trauma daquele momento, você lembra, poxa, eu passei por isso, eu vivi isso, aconteceu isso comigo, foi muito doloroso. Mas eu superei, graças a Deus. Agora, eu passei por isso há 15 anos atrás. Toda vez que eu lembro, eu fico dolorido na minha alma, eu fico magoado, eu fico deprimido, eu ainda estou preso naquele trauma. Irmãos, pedir socorro, eu disse para vocês, não é sinal de fraqueza. Lembre-se disso. Pedir socorro é um ato de coragem e sabedoria. Pedir socorro é um ato de coragem, de sabedoria. Você está aí com esse negócio dentro de você, explodindo, te destruindo, te afogando, e você não diz para ninguém. E você não conta para ninguém, você não fala que a tua vida está de ladeira abaixo, e o negócio está cada dia mais te destruindo, e você caladão aí, caladona. Não fala, não busca ajuda, não abre o coração, não diz o que está acontecendo. Irmãos, isso é ruim. Isso é muito ruim. Nós precisamos pedir socorro, irmãos. Você sabe, tem pessoas que você já está vendo na cara. E você pergunta assim, fulano, está tudo bem com você? Sabe o que a pessoa tem coragem de dizer? Está tudo bem. Então, tranquilo, está de boa. Mas não está nada de boa, irmãos. Está tudo de mal dentro da pessoa. Está tudo lá destruído por dentro. Mas não quer dizer que está afundando. Não quer dizer que está se afogando. Não quer dizer que está ali morrendo naquela situação. Não quer. Como é que a gente vai ser socorrido, irmãos, se não pedir, irmãos? Sabe? Ninguém vai ser... E nós não podemos dizer assim, ninguém me ajuda. Como é que as pessoas vão me ajudar se eu não pedir ajuda, irmãos? Por favor, vamos também ser pessoas sensatas, né? Ninguém me ajuda, ninguém vem. Mas como é que as pessoas vão ajudar se eu não pedir socorro? Dia desse a pessoa falou assim, o pastor não me ajudou nisso. Como é que eu ia te ajudar se eu não estava sabendo, meu irmão? Misericórdia, eu ainda sou culpado de não ter ajudado se eu não estou sabendo de nada. Irmãos, sinceramente, eu não sei das coisas da tua vida. Não fique pensando que eu sei. Eu não sei. Pastor sabe do que eu estou passando. Eu não sei da sua vida o que você está passando. Se você não me falar, não espere que eu vá saber disso. O anjo vai vir me avisar. Eu não estou com essa intimidade toda não, irmão. Eu não estou com essa revelação toda de anjo vai me revelar a tua vida. Eu não tenho esse dom não. E nunca nem pedi para Deus que eu não quero esse dom para a minha vida. Já tenho muito trabalho na minha vida. Ainda tenho que ficar sabendo da vida dos outros ainda. Não, Deus, deixa para outro mesmo que gosta dessas coisas.
Deixa só quando alguém me pedir ajuda, eu vou saber o que ele está passando. Amém? Não fique me culpando de uma coisa se você não me falou nada. Agora, se você falou, eu falei, pastor, aí você pode dizer, esse cara limpa não fez nada. Mas se você não me falou nada, não fale de mim, nem da minha esposa. Mas não é verdade, irmão? É verdade. Eu não sei da vida dentro dos meus vizinhos, irmão, que moram do meu lado lá. Eu não sei. Pensa no camarada que eu não me importo com a vida de ninguém. Nem tenho interesse em saber. Eu não sei que negócio é esse em mim, mas... A minha mulher disse, não, é estranho demais. Mas é um negócio, eu não procuro, irmão, me envolver na vida de ninguém se as pessoas não me pedirem isso. Se você não pedir, eu tenho dificuldade de chegar para você e entrar na tua vida forçado numa coisa. Eu vejo gente que já está expressando assim, explodindo, mas fala, indivíduo. Diz, socorre, eu estou morrendo, eu estou afogado, me dá uma ajuda, me diz uma palavra, me diz algo. Quando Pedro disse, socorre-me, Senhor Jesus, está aqui, meu filho, o braço, agarra aí, vem. Na hora que você pede socorro, aparece o braço para a tua vida, irmão. Aparece o braço de Deus, aparece o braço de um irmão, aparece um braço de algum lugar, mas vai te socorrer. Mas peça socorro. Quando pedimos socorro, olha só como é maravilhoso pedir socorro, irmãos. Quando pedimos socorro, olha que interessante. Pedir socorro é compartilhar o fardo. Diga comigo, pedir socorro é compartilhar o fardo. Quando enfrentamos problemas sozinhos, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e sob pressão. Ao pedir ajuda, estamos compartilhando o fardo com outras pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Isso nos permite encontrar soluções mais eficazes e aliviar o peso que estamos carregando. Pedir ajuda é compartilhar o fardo. Você diz, irmão, eu estou carregando 100 quilos, me ajuda aqui, carrega 50 comigo, 50 contigo, 50... Já vai aliviar muito, sim ou não? Pedir ajuda é compartilhar o fardo. Pedir socorro é compartilhar o fardo. Pedir socorro é ganhar uma nova perspectiva sobre aquela situação. A pessoa que está dentro do problema, irmãos, já não consegue mais ver saída para aquilo. A pessoa que está enfrentando a situação já está tão envolvido que não consegue mais ver uma forma de sair daquilo. Mas na hora que você pede socorro para alguém, a pessoa diz, rapaz, deixa eu te dar um conselho aqui sobre isso aí. Deixa eu te dar uma direção aqui. A pessoa, rapaz, eu não estava vendo dessa maneira. Obrigado porque você me deu essa ideia. Abriu meus olhos. Ei, irmãos, quem está de fora consegue ver melhor a situação. Você que está dentro aí do problema, esse casamento não tem mais jeito, vou separar, vou meter o pau na mulher, vou fazer um destroço, vou acabar com tudo isso, não tem mais jeito mesmo. Mas aí você diz, não, pera, antes de eu fazer isso, eu vou falar com fulano de tal lá. Mas vai com a pessoa certa, né, irmão? Não é com alguém que já também está com um casamento também no balaio de gato, não. Você vai em alguém que está lá. Rapaz, eu estou pensando de acabar com tudo, largar esse negócio de mão. Mas eu vim falar contigo aqui só para me ouvir. Aí você vai ouvir alguém, sabe, a pessoa te dá uma direção, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Aí você diz, é verdade. Eu não pensei dessa maneira. Então eu vou voltar e vou continuar. Vou lutar pelo meu casamento. Então você foi salvo porque você agora... Alguém abriu os teus olhos para ver diferente aquela situação, porque você pediu socorro. Pedir socorro depois que o negócio já acabou, irmão, não adianta, irmão.
Você ir falar para alguém, não, depois que o leite, como diz o povo, já derramou o leite, como é que vai resolver? Peça antes de derramar o leite. Peça antes do negócio destruir por completo. Porque ainda tem solução quando tem um conselho. Você vai ter uma nova perspectiva sobre aquela situação. Outra coisa que você vai ganhar quando você pedir socorro. Você vai aprender e vai crescer. Quantas vezes eu já recebi pessoas lá em casa, gente que estava já pensando de acabar com tudo na vida, na família. E aí a gente vai, irmão, calma, é assim, assado. É verdade, tem dia que está irritado mesmo, que a gente se zanga, mas te acalma, né? Tem um negócio chamado os 3 ti. É o te acalma, te aquieta. Te acalma. E aí a gente vai conversando, vai alinhando a pessoa, e a pessoa então sai dali aprendendo algo novo. Cresce. A gente mostra o que ela vai aprender naquela situação. Irmão, pedir socorro é maravilhoso, irmão. Não sei você, mas quando alguém me dá um conselho de Deus, eu louvo a Deus demais. Quando alguém abre os meus olhos numa situação, é bom demais, irmãos. O que mais que você ganha quando você pede socorro? Você ganha recursos e suporte. Como assim, pastor? Muitas das vezes você vai pedir socorro em uma situação e alguém diz assim, olha fulano, eu tenho tal coisa aqui, vou te dar para ti. Eu já ajudei irmãos com livros. A pessoa vem falar comigo, eu digo, olha irmão, tem esse livro bem aqui, lê esse livro. Eu dou um livro para a pessoa lê um livro, ajudou ela. Pedir ajuda, irmão, você vai conseguir suporte, você vai conseguir recursos. Muitas das vezes alguém te abençoa até financeiramente quando você pede ajuda. Olha aí, você ficou calado. Esse dia um pastor amigo da gente estava internado, estava na luta aí com a doença, sem falar para ninguém. E aí por acaso a gente descobriu que o indivíduo estava desse jeito. Aí colocaram no grupo nosso lá de pastores. Aí ele falou assim, é verdade, eu estou assim mesmo. Aí o nosso pastor falou assim, rapaz, por que tu não falou para a gente, moço? Está quanto tempo? Já está tanto tempo. Sim, porque tu não falou. Como é que a gente ia saber que tu estava com isso? Aí logo, pessoal, vamos ajudar aqui, manda o Pix aí. Irmão, rapidinho, os pastores da nossa convenção levantaram 6 mil reais para o nosso pastor lá. Aí depois foi eu colocar a mensagem agradecendo, obrigado, porque ajudou aqui, eu fiz o exame, eu fiz a consulta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o tratamento. Se ele não tivesse falado, até hoje ele estava lá, aperreado. Não foi nem ele que falou, na verdade, né? A gente que descobriu. As pessoas não falam e aí deixam de receber recurso, deixam de receber apoio, deixam de receber suporte, deixam de receber um monte de coisa, irmãos. Uma palavra já ajuda muito. E por que fica calado? Por que está escondendo? Lembre-se que todos nós enfrentamos desafios em algum momento de nossas vidas. E é perfeitamente normal e saudável buscar ajuda quando necessário. Não se sinta envergonhado ou desencorajado ao pedir socorro. Em vez disso, veja como um ato de coragem e amor próprio. Quem se ama pede ajuda. Sua saúde e bem-estar são preciosos. E buscar apoio de outros é um passo importante na jornada de cuidar de si mesmo. Não hesite em procurar ajuda quando precisar. Você não está sozinho. Existem pessoas dispostas a estender a mão quando você precisar.
Peça ajuda, peça socorro. Pedro disse: Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão para ele. Tem gente que nem para Deus fala. Está de mal até com Deus. Aí, meu amigo, fica difícil. Como diz o camarada, é difícil. Fale com Deus. Fale para Deus. E depois diga: Senhor, coloca alguém no meu coração também para me falar com uma pessoa. Porque eu também quero falar com uma pessoa de carne e osso. É bom também falar com alguém de carne e osso. Amém, irmãos? E eu disse para você que tem casos que vai ser necessário você procurar um profissional, psicólogo, alguma pessoa na área especializado que você está aí talvez necessitando. Tem coisa que um pastor ajuda, um irmão ajuda, Deus ajuda, mas tem coisa que é um profissional que vai ajudar. Nós não podemos também descartar uma ajuda profissional em algumas áreas da vida da gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.